Deus, glória a Jesus, aleluia, graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs. Aqui quem vos fala é vosso irmão Silva, direto aqui do canal Mão de Jesus, pela plataforma do YouTube. Estamos aí, quero pedir perdão, estamos atrasados aí com as lições bíblicas, CPAD 2023, segundo trimestre, né? A última lição que nós tivemos foi a 7ª lição, o relacionamento entre nora e sogra. E agora nós vamos ler a 8ª lição, a importância da paternidade na vida dos filhos. Nós vamos estar lendo o texto bíblico de 1 Samuel, capítulo 2, 12 ao 17, 22, 8, 1 ao 3. Né? Você que pode aí nos acompanhar, pode estar abrindo a tua Bíblia e nos acompanhando em nome de Jesus. Quero agradecer aos novos inscritos, todos os irmãos e irmãs que têm estado conosco aí, deixando seu like, seu comentário, né? Deus abençoe. Vamos fazer uma oração e já iniciar aqui essa 8ª lição, né? Esse pequeno estudo aqui das lições bíblicas CPAD 2023, segundo trimestres, né? Falando aí sobre família. Senhor Jesus, meu Deus, muito obrigado por essa oportunidade, por esse dia. Meu Deus, por esta manhã, por tudo que o Senhor tem realizado e feito nos nossos dias, meu Pai. Abençoa meu irmão, minha irmã, tua igreja e o teu povo. Sim, Pai, todos aqueles, glória a Deus, aleluia. Ó meu Deus, que estão firmes na fé, e aqueles que não estão, que venham estar, Senhor, para a glória do teu nome. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém? Então vamos ler, então, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12 ao 17, que nos diz assim: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conhecia ao Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo o Israel que ia ali a Siló. Também, antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti a carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele dizia: não, agora hás de dar, e se não, por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desse jovem perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Agora nós vamos ler aqui o capítulo 22. Aliás, vamos ler o 22 aqui, né? 17 e 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo o Israel, e de como se deitavam com as mulheres, em que bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Agora vamos aqui para 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1 ao 3, que diz assim: E sucedeu o que, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Era o nome do seu filho primogênito Jael, ou seja, Joel, né? E o nome do seu segundo, Abias, e foram juízes em Betseba, ou seja, Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Glória a Deus. Então tá aí, né? Falando essa leitura aí de 1 Samuel, falando aí sobre seus filhos, né? E aí agora vamos começar aqui na introdução. Nesta lição, focaremos 2 famílias que tiveram problemas na formação de seus filhos. Na família de Eli, seus filhos Ofni e Finéias, sob a conduta negligente de seu pai, tornaram-se profanos
no exercício do sacerdócio. Na família de Samuel, seus filhos Joel e Abias tornaram-se avarentos e gananciosos, não tendo respeito pelo que representavam para Israel. A lição mostrará que os pais são os responsáveis pela boa formação moral e espiritual dos filhos, antes da igreja local e das instituições educativas. E aí nós vamos estar lendo aqui a paternidade dentro da família, esse primeiro ponto aqui, e vamos estar lendo aqui o parágrafo 1, 2 e 3. Parágrafo 1 vai falar a primeira família, vai falar de Adão e Eva, né? Após a queda, o primeiro casal criado, Adão e Eva, inicialmente gerou 2 filhos, formando assim a primeira família. Está em Gênesis 4, 1 ao 2, que fala lá: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador de terra. No princípio da humanidade, a figura do pai definia-se como o líder dentro do lar, responsável por prover alimento e cuidar da segurança de sua família. O papel da mulher era de cuidar dos filhos da casa e ser ajudadora de seu esposo. No caso de alguns sacerdotes, o exercício sacerdotal passava a ser mais importante do que a criação dos filhos. Eli e Samuel, a despeito da vida ilibada perante Deus e o povo, foram displicentes com a sua própria família, principalmente com os seus filhos. Aqui o parágrafo 2 vai falar sobre a falta de autoridade no lar. Eu vou estar lendo porque esse texto ele é muito explicativo, né? Então acho que às vezes não precisa muita explicação aqui no texto, tá bom? Porque o texto já se explica, né, desse estudo aqui. Então a falta de autoridade no lar é o parágrafo 2 aqui. Vai falar assim: os sacerdotes Eli e Samuel eram homens que exerciam autoridade no serviço sacerdotal, mas foram descuidados com relação à autoridade no lar. No contexto atual, a história se repete. Muitos obreiros cuidam bem das coisas espirituais e provêm as suas famílias, mas falham com as suas responsabilidades a respeito da criação dos filhos. Esse desempenho negativo tem produzido inconsoláveis decepções dos filhos com seus pais. É possível imaginar 2 sacerdotes que ministravam Israel no tabernáculo, mas seus filhos tornaram-se profanos e enganosos perante toda a congregação de Israel. Infelizmente, somente seus pais não percebiam que seus filhos apresentavam problemas de ordem moral e espiritual. Os velhos sacerdotes exerciam autoridade em tudo a Israel, mas não exerciam dentro de casa porque os filhos os enganavam. Parágrafo 3. Os problemas de uma paternidade ausente. Na vida da família, os pais são os responsáveis pela formação moral e espiritual dos filhos. O modo como os filhos são educados se revela nos seus padrões de comportamento quando se tornam adultos. Especialistas atestam que a presença da figura paterna é muito importante para o desenvolvimento do indivíduo. Ela oferece uma espécie de sustentáculo afetivo. Nesse sentido, a ausência da figura paterna ou do pai é um problema grave para a família. Há estudos que mostram o impacto da ausência paterna na formação dos filhos. O pai cristão é uma referência de segurança para eles, de equilíbrio, controle das emoções e de estabelecimento de prioridades para a vida. Além disso, de modo geral, os pais transmitem aos filhos valores quanto à bondade, a gentileza, o falar correto, dentre muitos outros. Infelizmente, quando isso é negligenciado, o resultado pode ser desastroso. No caso dos sacerdotes em questão, eles não dispensavam tempo para os filhos que se tornaram rebeldes e profanos.
É muito sério, né? É muito sério isso aqui, porque nós temos que tirar tempo, né? Tempo para estar ensinando também os nossos filhos, não só mostrar para ele o caráter, ser zeloso das coisas de Deus, mas também tirar tempo para estar aí ensinando a criança no caminho que deve andar, né? E aqui o tópico 2, tipos de paternidade extremistas. Não existe um padrão duplo quanto às regras morais dentro da família. O padrão ético é um só. E a ética cristã orienta os pais quanto aos cuidados que devem ter na criação dos filhos. Há pelo menos 2 tipos de paternidade que devem ser evitados e corrigidos. Aí nós vamos para o parágrafo 1, 2 e 3. Parágrafo 1, a paternidade autoritária. O pai autoritário trata os filhos como se fossem elementos neutros, sem sentimentos, sem memória, sem vontade. Geralmente a paternidade autoritária é aquela que tão somente dá ordem aos filhos. Esse tipo de autoridade de imposição sabe apenas manipular os filhos, de exigir deles comportamentos forçados. Os filhos obedecem por medo, culpa, remorso e rancor. O zelo extremo de certos pais os tem feito perder seus filhos, que se desviam e, infelizmente, alguns nunca mais voltam à igreja e, consequentemente, desviam-se da presença do Senhor. Esses pais precisam ouvir a prática, ou seja, ouvir e praticar a palavra de Deus, que diz: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina, na admoestação do Senhor. Está em Efésios 6, 4. Aí vamos para o parágrafo 2, que vai falar a paternidade permissiva. Quando permissiva, né? Paternidade permissiva. Quando o pai não se importa com os princípios bíblicos e deixa à mercê dos filhos a liberdade para decidirem sobre o que quiserem, o fim será calamitoso. Essa paternidade, ou até mesmo a maternidade, é um tipo de tolerância sem freio, algum que induz a criança até a imaginar que seus pais não as amam e nem se importam com as suas necessidades emocionais e físicas. Ora, o pai permissivo é aquele que entende que os filhos devem tê-los como exemplo, mas não os corrigem quando cometem erros e nem os aconselham quando se decepcionam com situações mais complexas da vida. O sábio Salomão adverte-nos, visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra. Por isso, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Está em Eclesiastes 8:11. Os 2 tipos de paternidade são negativos e prejudiciais ao bem-estar da família. A falta de uma paternidade segura presente é responsável, ou seja, a falta de paternidade presente e responsável produz uma família infeliz. Ou seja, o pai que não está presente, né? O pai que não é responsável, aí, não toma responsabilidade pelos filhos, produz uma família infeliz, né? Então, aqui dispensa comentário essa leitura, porque ele já explica, né? Aí vai falar dos filhos de Eli, dos filhos de Samuel, que infelizmente não viram o exemplo do pai e faziam, ou seja, debochavam das coisas de Deus, zombavam das coisas sérias de Deus, e o pai não repreendia, o pai não ensinava, o pai não educava. É isso que esse estudo está falando, né? Principalmente a gente, crente, cristão, devemos ensinar os nossos filhos a respeitar as coisas de Deus, a temer as coisas de Deus. Não só temendo, mas também ou repreendendo quando isso acontecer, né? Na zombaria, a criança rindo, zombando. Então é preciso você conversar com os filhos. Não é repreender, que está falando é ser carrasco, né? Mas sim ensinar, conversar e repreender na hora certa, né? Para que os filhos não venham aí virar uma pessoa de Belial, que eles falam, né? A Bíblia fala, uma pessoa totalmente sem respeito às coisas de Deus, sem temor às coisas de Deus, né? Vamos aqui para o parágrafo 3. Eli criou filhos que se tornaram profanos, olha aí. O texto bíblico diz: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, olha aí. Filho de Belial quer dizer filho que aprendeu, que cresceu aprendendo as coisas más, né, as maldades.
A palavra Belial é um termo ou um pouco obscuro, mas o hebraico tem a palavra Ebeliar, al, cujo prefixo bel e o seu sufixo ial podem significar sem proveito, imprestável, inútil. Pode também significar perversão ou ser pervertido. E os filhos de Eli foram homens pervertidos e irreverentes, que não respeitavam as coisas sagradas do tabernáculo. É lamentável um pai que tinha uma posição especial de representação de Deus perante Israel tornar-se um pai relapso com a família. Agora vamos ler aqui o tópico 3, o fracasso de dois pais relapsos com os filhos. Aí vamos ler aqui parágrafo 1, 2 e 3. Parágrafo 1 fala assim, omissos para com os filhos. O texto de 1 Samuel 2,12 diz, eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Imagine um homem dedicado ao ministério sacerdotal por mais de 40 anos, que tinha uma família constituída de pelo menos 2 filhos, os quais, convivendo com os trabalhos sacerdotal do pai, não conheciam o Senhor. No caso de Samuel, não foi muito diferente. Seus filhos não tinham nenhuma disciplina, tornaram-se avarentos, profanos. Quando foi confrontado a respeito do mau procedimento de seus filhos, que foram rejeitados pelos anciãos do povo, e mesmo sendo muito respeitado por todos, Samuel sentiu-se também rejeitado. A filosofia de alguns líderes cristãos de que a ordem das coisas começa com o ministério e depois a família é equivocada. A prioridade dos obreiros cristãos antes do ministério começa com a sua própria casa. O apóstolo Paulo destacou que para que alguém que deseja o episcopado deve, entre outros princípios, governar bem a sua própria casa e ter os filhos em sujeição, está em 1 Timóteo 3,4. É preciso ensinar e disciplinar para os nossos filhos, mas para isso é preciso estar presente na vida deles. Não há disciplina familiar sem presença dos pais. No parágrafo 2, há isenção da responsabilidade de Eli e Samuel para com os filhos. Sem que esses sacerdotes exercessem autoridade na casa, seus filhos se tornaram vulneráveis, frágeis, propensos à fraqueza da carne. Deus espera que os líderes da igreja, na atualidade, exerçam sua liderança em casa. Eli e Samuel se isentaram da responsabilidade para com os filhos. Da mesma forma, no ministério, o obreiro deve ser um pai que cuida principalmente da própria família, está em 1 Timóteo 5:8. Parágrafo 3, tratamento inadequado. Esta lição, inevitavelmente, não pode fugir do assunto que envolve a relação pública dos líderes da igreja com seus filhos no ambiente eclesiástico. Não se pode esperar que os filhos de líderes sejam punidos ou beneficiados por causa de sua filiação. Há uma pressão natural com a família do pastor por causa da natureza pública de sua função. Entretanto, seus filhos, antes de tudo, são filhos como os outros filhos. São crianças, adolescentes, jovens e adultos que precisam de cuidados pastorais e espirituais. Infelizmente, quando não se tem um tratamento sábio com os filhos de obreiros, alguns problemas podem surgir, pois muitos deles se revoltam, se rebeliam, não se submetem à liderança como forma de rejeição. E esse tratamento, o modelo bíblico de tratamento adequado, passa pelo respeito e admoestação. Todo pai cristão deve zelar por sua família com dedicação e responsabilidade. Então tá aí, né? A gente poderia trazer aí vários capítulos e versículos. Eu quero ler um deles aqui, que é Efésios 6, 1 ao 4, que vai falar também sobre os filhos, né?
Glória a Deus. Vai falar assim, Efésios 6, 1 ao 4. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e ensinamento, administração do Senhor. Tá? E eu vou concluir aqui para o vídeo não ficar muito longo, para os irmãos assistirem, né? No nome de Jesus, meu Deus. Conclusão. Os pais são exortados a ensinar os filhos conversando com eles e orientando-os para a vida. O líder que tem consciência de que seu ministério começa na sua casa será abençoado e colherá os frutos por ter uma família que serve ao Senhor. Os extremos precisam ser evitados e os filhos precisam de repreensão, que deve ser feita com amor e cuidado. Deus espera que os pais estejam presentes na formação de seus filhos. Então é muito simples aqui essa leitura, muito objetiva e rápida, né? Quando fala que os filhos, sim, devem ser ensinados, repreendidos, porém com temperança, com tempero, né? Não espancar, mas sim ensinar. Também não deixar à vontade, mas sim, né, trazer para o filho aí, mostrar, né, a responsabilidade, o temor, o respeito que o filho tem que ter para com o pai, com a mãe, para com, né, as coisas de Deus principalmente. Né? E quando nós não ensinamos isso, nós falhamos, e falhamos com falhas muito sérias. Né? Samuel e Eli mostram isso aí, grande homem de Deus, porém falharam nessa parte. Né? E nós precisamos aí cuidar disso em nome de Jesus Cristo, tá bom? Então Deus abençoe. Aqui foi a 8ª lição. A próxima lição vai ser a 9ª lição. Uma família nada perfeita, né? E aí nós vamos estar indo aí para a 10ª, 11ª, 12ª e 13ª. Vamos estar encerrando aí esse trimestre aqui de junho. Eu vou estar aí postando os vídeos para os irmãos e as irmãs. E o mês que vem, mês de julho, já entraremos aí no 3º trimestre das lições bíblicas CPAD 2023, tá bom? Deus abençoe, tá? Deixe seu like, seu comentário. E o seu like, seu comentário, nos ajuda aí a estar trabalhando, né? Estar aí postando os vídeos. E o comentário que os irmãos e irmãs deixa abaixo do vídeo é sobre justamente a leitura, sobre o estudo, né? Sobre esse conteúdo, né? Em nome de Jesus Cristo, tá bom? E aí a plataforma, ela entende que você está aí se identificando, está aí aprendendo conosco, né? Isso é muito bom, tá bom? Oração final. Glória a Deus. Senhor Jesus, meu Deus, graças te dou por essa leitura, Senhor, desse estudo bíblico. Pai amado, Pai querido, abençoa este irmão, esta irmã que está conosco, meu Deus. Ó Jesus, essa pessoa, glória a Deus, aleluia, que pela primeira vez está aqui, abençoa, prospera, que eles venham, Senhor Jesus, meu Deus, te aceitar como o único e suficiente Salvador. Aceitar é ler a tua palavra e obedecer a tua palavra. Simples assim, meu Pai. Abençoa cada um. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Eu creio no mistério, creio, Senhor Jesus, no teu poder, na tua graça. Coloca as coisas no lugar. Abençoa o nosso Brasil, as autoridades, administra sobre este Brasil, sobre essa terra, meu Pai. Os irmãos e irmãs de outros países também. Abençoa, meu Pai, o país, o local, da paz, prosperidade para a glória do teu nome. Amém e amém, Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós para todos sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe, né? Permitindo Deus, estaremos aí de volta à meia-noite em oração. Aqui quem esteve conosco foi com vocês, né? Com todos aí da plataforma do YouTube aí, do canal Mão de Jesus, foi o nosso irmão Silva, direto aqui do canal Mão de Jesus, tá bom? Gratidão aí pelos 1.740 inscritos pelo canal Mão de Jesus, tá bom? Deus abençoe e fiquem com Deus. Graças a Deus.